Pai do Senhor, meus amados e queridos irmãos, dia 18, quinta-feira, continuando com a oração de Jesus, o ensinamento de Jesus, como deveríamos orar. Chegamos no versículo 12, Mateus 6,12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Se Jesus disse isso, tem grande fundamento. Feche teus olhos. Pai, te damos graça pela tua graça que nos alcança com misericórdia e perdão. Essa graça a qual é intitulada Jesus Cristo, a qual se despiu de toda a sua glória, se fazendo pobre, vindo a essa terra para que nós pudéssemos adquirir o direito de ser rico. Levou as nossas enfermidades, as nossas doenças, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, para que nós pudéssemos ter a carne sã, o espírito são, a alma curada. Pai, te pedimos que o teu Espírito Santo nos guie na verdade, nos guie naquilo a qual tu tens preparado para nós. Que o Senhor possa limpar o nosso coração, nossa mente, Pai, e nos ajudar a prosseguir em fé. Pai, como é difícil perdoar. E a tua oração nesse dia é perdoar e para ser perdoado. Pai, como é difícil, Pai, aceitar muitas das vezes pessoas pisando, pessoas maltratando. Como é difícil, Pai, ser traído. Como é difícil, Pai, ser ignorado. Mas se o Senhor diz que nós devemos perdoar, dai-nos condições disso. Dai-nos condições de perdoar. Dai-nos condições de entender. Dai-nos condições de compreender, Pai. Nessa manhã, te pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos guiar nessa condição, limpando a nossa alma, o nosso espírito e o nosso coração, lavando-nos, Pai, santificando-nos, Pai, em Ti, em nome de Jesus Cristo, pois somente em Ti, Pai, conseguiremos avançar. E qualquer amarra que esteja nos prendendo nessa manhã, Pai, venha ser repreendido em Teu nome, Pai. Seja repreendido agora pelo Teu poder, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nada venha nos prender, mas que a gente venha ter vida e vida em abundância em Ti. Que as Tuas bênçãos corram atrás de nós, que nós não venhamos ficar correndo atrás de nada, Pai, a não ser atrás de uma intimidade contigo. Guarda os Teus filhos que estão indo para o trabalho, guarda as Tuas filhas, cobre elas com Teu sangue, cobre eles com Teu sangue, não deixando nada, nenhum mal atingi-los. Pois a Tua palavra diz, Pai, buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Aqui estamos nós buscando o reino dos céus e sabendo que tudo o Senhor já preparou para nós. É o que te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus é bom demais, cara, você é louco. Olha só, então, Jesus disse assim, ó, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu vou ler rapidinho aqui a parábola do credor incompassivo, para você entender o que o Senhor quis dizer isso. Jesus lá no Mateus 6,12, ele estava ensinando os discípulos a orar. Mateus 18, do 23 ao 35, ele está contando uma parábola do que acontece quando a pessoa é perdoada e não consegue perdoar. O que isso leva? Qual que é a consequência disso? Aí você fala assim, André, mas você fala que Deus é bom, Ele não pune. Não pune. Deus não pune, Deus é bom, Deus é amor e sempre será. André, e por que acontece algumas situações? Acontece porque abrimos brechas para o inimigo de Deus entrar nas nossas vidas. Ó, existe aqui, ó, uma proteção. Você está protegido por Deus, certo? Você está fechadinho aqui, ó. Você está lá dentro, ó, fechadinho, certo? Fechadinho aqui. Beleza? Tá fechadinho. Aí você errou. Você foi ignorante, arrogante, seu egoísmo gritou mais alto que você, o seu eu superou tudo. Aí você faz o quê? Você abre brecha. O que Satanás vem? Ele vem e entra nessa brecha e faz uma bagunça na sua vida.
André, mas como que eu faço para fechar essas brechas? Deus, me perdoa, me arrependo, eu perdoo aqueles que têm me ofendido, Pai, me perdoa. E aí ele vai perdoando, vai fechando as brechas de novo. Você entrou de novo na sombra do Onipotente, né? O descanso dela. E aí, de novo, o seu eu gritou, bateu, você é o maior, você é o super-homem, você é, eu. Abriu brecha, Satanás entra e te arrebenta. É isso, irmãos. Ah, André, mas Deus não pode fazer? Ele está fazendo, ele está te protegendo. Quando você está no reino, quando você está sendo igual a Ele, quando você vem dentro da dependência dEle, aí Ele te fecha, te protege. Abriu brecha, entra na justiça, irmãos, na justiça de Deus. E Ele não pode ir contra a justiça dEle. Satanás chega e fala assim, ó, cara, é seu filho morreu por ele, né? Todas as brechas foram preenchidas, só que ele conhece e está errando naquilo que conhece. E aí, o que eu faço? Entendeu? Esse é o grande problema. Irmãos, a parábola é a seguinte, ó. 23, Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. 24. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhes devia 10 mil talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. O que o senhor fez? Falou assim, ó, pega esse cara aí, pega a sua família, vende tudo para ele pagar as dívidas dele, vende eles, para que a dívida seja paga. No verso 26, então aquele servo prostrou-se reverenciando, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ajoelhou lá nos pés do Senhor e falou, não faz isso, seja generoso comigo. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. O seu Senhor, olhando para aquele servo, sensibilizou com o que ele estava dizendo e soltou ele, e liberou, quitou as dívidas. Só que, muitas das vezes, o que o Senhor fala? Vocês me adoram com os lábios, mas seu coração está bem longe de mim. O que esse servo estava fazendo? Ele estava se humilhando para ser perdoado, porém o seu coração era soberbo. Continua aqui, irmão. 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 dinheiros. Olha, irmão, esse cara devia 10 mil talentos. E o conservo dele devia só 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocando-o, dizendo, paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogando-lhe, dizendo, ser generoso para comigo, e tudo te pagarei. Esse conservo desse cara fez a mesma coisa que ele fez com o rei lá. Mesma coisa. Porém, esse servo aqui, olha a resposta dele. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Ele não quis isso, ele não quis nem ouvir o cara, colocou o cara na prisão e falou, só vai sair daí quando você pagar minha dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então quem estava ao redor viu aquela situação e foi lá falar para o senhor, o mesmo senhor que perdoou a dívida dele. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Olha só, irmãos. Olha, a pergunta é simples. Ele não deveria fazer isso. Só que não, ele abriu brecha no quê? Na sua arrogância, prepotência, na sua justiça. Ele abriu brecha. E agora olha só o que esse senhor vai fazer. É indignado,
o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que devia. Ponto. Ah, Deus foi injusto comigo. Não, Deus não foi injusto contigo. Deus foi bom. E você tinha que fazer o quê? Transferir essa bondade. Passar à frente essa bondade. Mas você foi mal, você viverá o mal. Foi lançado a atormentadores, para que até ele quitasse a dívida de 10.000 talentos. Não era mais fácil perdoar 100? Ele foi perdoado muito. Quando era para ele perdoar o pouco, ele não quis. E olha o que diz o último versículo, 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, Jesus está falando. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoastes cada um a seu irmão as suas ofensas. Quem são esses atormentadores, irmãos? É Satanás. É Satanás. Ele está aí para nos atormentar. Ele está aí para bagunçar o coreto. É só você abrir brecha. Mas se você não abrir brecha e ter um coração bom e perdoar, Deus jamais vai deixar ele tocar um fio da cabeça, no fio da sua cabeça. Mas existe parte de abertura de brecha. Não deixa. Perdoa, irmão. Ame. Ame, ame, ame o seu próximo. Ame a sua família. Ame seus amigos. Ame aqueles que estão pisando em você. Deus vai te recompensar. Deus, Ele não. Esquece as coisas que vêm da mão do homem. Fica só de olho nas coisas que vêm do Pai. E é coisas boas. Fique na paz, que Deus te abençoe. Se Deus quiser, estaremos juntos amanhã. Deus abençoe a sua vida.